melhor programação. Se liga. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Momento de meditação. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, tenhamos a vida santa que Deus quer. 2 Coríntios 5:21. Você gostaria que passasse um filme da sua vida, mostrando tudo o que fez, falou e pensou, errando o alvo proposto por Deus? Certamente ninguém de nós gostaria. Seria uma situação muito constrangedora e embaraçosa. Isso mostra como são muitos e graves os nossos pecados. Entretanto, todos eles Jesus tomou sobre si, suportando as suas consequências na cruz do Calvário, onde nos sarou pelos ferimentos que recebeu. Jesus não teve pecado nenhum, diferente de nós que já nascemos contaminados com o vírus do pecado original. Mas ele, por assim dizer, se tornou maior de todos os pecadores, pois desde o primeiro pecado de Adão e Eva até o último que acontecer aqui neste mundo, todos eles foram colocados sobre Jesus. E ele os pagou com seu sofrimento e morte de cruz. Deus fez isso por nós, por amor. Assim, através de Cristo, fomos feitos justiça de Deus, ou seja, por causa daquilo que Jesus fez por nós, Deus nos aceita, nos perdoa e nos ajuda a viver de modo agradável a Ele. Portanto, valorizemos o amor de Deus por nós, permanecendo fiéis a Cristo, dando testemunho de seu amor em palavras e obras. Rádio Viva, o melhor de Deus pra você. Agora na Rádio Viva, entrevista e bate-papo. Apresentação, André Vitói. Olá, seja muito bem-vindo para mais um quadro aqui de entrevistas e bate-papo na sua Rádio Viva. É um prazer tê-lo conosco, você conectado com a gente, radioviva.net.br, também pelas redes sociais, e também no nosso canal no YouTube, e também os nossos parceiros, as nossas rádios parceiras que retransmitem a nossa programação. Hoje, mais um dia em que nós vamos discutir temas relevantes, e eu tenho o prazer de receber dois grandes debatedores aqui que vamos discutir temas relevantes. Eu recebo aqui ele que é advogado, membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, autor do livro Direito das Igrejas, doutor Francisco Tenório. Seja bem-vindo, meu querido, graça e paz. Graça e paz, André. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez na Rádio Viva para compartilharmos nesse bate-papo um pouco do nosso conhecimento e das nossas ideias, né, com os nossos ouvintes. Eu recebo também ele que é advogado, presbítero da Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, editor do programa Cristofobia e o Povo da Justiça, doutor Carlos Magalhães. Seja muito bem-vindo, meu querido, graça e paz. Bem-vindo, André. É uma alegria estar aqui novamente para debater assuntos tão profícuos, tão proveitosos para a Igreja de Cristo e para a sua dileta audiência. Um dos assuntos que nós discutiremos hoje nem tão um pouco abordado assim no meio evangélico. Parece que não vemos muito nem essa conscientização na criança, no adolescente, nem muito menos nos adultos. Vamos falar sobre a poluição em meio ambiente. Bom, para começarmos a nossa entrevista, eu já logo pergunto para os meus queridos: quando o cristão polui o meio ambiente, ele está pecando contra Deus? Eu já começo com o meu querido doutor Tenório. Então, André, o ato de poluir em si,
embora eu, na minha íntima convicção hoje, tá, aquela poluição proposital, ou seja, o dejeto que eu lanço no meio ambiente, que causa dano ao meio ambiente, de maneira desnecessária e desproporcional, o uso irracional, agressivo de um recurso natural, eu, na minha íntima convicção, tá, eu procuro enxergar como um ato pecaminoso, tá? Mas não que a Bíblia diga assim, poluição é pecado. Mas o que acontece? A Bíblia nos ensina que nós devemos deixar herança para os nossos filhos. A Bíblia também ensina que nós devemos cuidar e ser gratos pelas bênçãos que Deus nos dá. E o recurso que Deus nos dá através do meio ambiente, a água, o ar, a natureza do modo geral, são bênçãos de Deus. E nós temos que cuidar bem para deixarmos um mundo habitável em boas condições para a próxima geração, nossos filhos e netos, né? Espero tê-los um dia. Então eu enxergo dessa forma. E enxergo também que a interação do homem com a natureza é uma forma de comunhão com Deus. Tanto é que quando Deus criou o homem, colocou o homem num jardim. Ele não colocou o homem num castelo, numa casa. Ele pegou e colocou no jardim, no meio das plantas, né, e dos animais ali, e mandou que ele cuidasse do jardim. Ou seja, que ele interagisse ali com a natureza, com aquele meio ambiente. Então eu acredito mas isso é minha íntima convicção, tá? Eu estou expondo de acordo com a minha visão, mas o Tenório tem um grande embasamento teológico para falar isso. Não tem. Mas eu enxergo hoje alguns atos de poluição como pecaminosos nesse sentido, porque quando poluímos, nós nos distanciamos de Deus, tá? Outra coisa, nós estamos também agredindo o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, porque nós, ao poluirmos, causamos danos à nossa própria saúde e dos nossos irmãos. Então eu vejo nesse sentido também, e vou até alfinetar aqui um caso bem sui generis, poluição sonora. Aquelas igrejas, mesmo com acústica, tá, que botam um som no último volume, ensurdecedor. Você tá, pelo menos, se não for pecado, meu irmão, você está estragando a saúde dos membros da sua igreja, porque vai prejudicar os tímpanos. Então, nesse sentido, eu acho que nós deveríamos interagir mais com a questão ambiental, e a igreja deveria dar bons exemplos, que, tirando o caso da Luz do Mundo, eu não conheço igrejas com essa visão em termos de meio ambiente no segmento cristão evangélico. Doutor Carlos Magalhães, quando o cristão polui, está pecando contra Deus? Tem aqui um verso em Jeremias 12:4 que diz o seguinte: até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Esse verso aqui fala de quando o profeta Jeremias foi advertir o povo de Israel dos seus pecados. E num determinado momento a reação ao discurso dele foi tão forte que ele foi perseguido a cavalo num lugar em que havia uma natureza intocada, um bosque, um lugar arborizado, e ele veio a ser perseguido a cavalo, e também aquele mesmo bosque foi arrasado por homens praticando a iniquidade e garantindo o domínio daquele espaço para a prática de idolatria. Então o profeta registra isso: até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? É uma devastação ambiental que ele fala aqui, que foi feita realmente por causa da impiedade dos homens. Então nós vemos que a Bíblia registra na história da igreja uma condenação à prática ímpia pela igreja que resulte em destruição do ambiente e do meio ambiente. Aqui ele está falando de um bosque arborizado. Aqui ele está falando
de uma destruição decorrente da prática do pecado de idolatria. Mas quantas vezes nós não estamos poluindo o meio ambiente hoje, talvez não de maneira ostensivamente por causa de uma idolatria de imagens, por causa de uma imagem de Astarete ou de Baal, mas nós estamos praticando o extermínio da natureza por causa de uma idolatria de consumo. Eu hoje de manhã estava lendo um artigo de uma antropóloga do consumo, Ilana Jacob, em que ela falava que hoje as pessoas compram para simbolizar uma progressão de status social. Isso já é científico. Ela é uma das maiores consultoras para marcas hoje no Brasil. Então ela demonstra isso, que as pessoas adquirem produtos para exibir uma ascensão social ou um melhor posicionamento social. Isso é idolatria. As pessoas compram coisas que não precisam. Isso é idolatria. Então, nesse aspecto, nós vamos encontrar, através dessa aquisição, desse consumismo desenfreado, nós vamos encontrar um estímulo ao uso desordenado dos recursos naturais e à poluição. Muitas vezes são produtos que são comprados ilegalmente para a fabricação desses produtos de marca, muitas vezes é trabalho escravo. Tem um livro sobre a máfia Anhangueta, ou a máfia Camorra, um livro chamado Sodoma, que virou até um documentário também. Esse livro ele expõe como grandes marcas se utilizam de trabalho escravo chinês, e inclusive se servem de redes de tráfico de pessoas que vão trabalhar como escravos para essas confecções. Do mesmo modo, eles se utilizam de contrabando de bens extraídos ilegalmente, madeira ilegal, minérios ilegais, diamantes, que são objetos, são objetos de áreas da África, que são tomadas por grupos que praticam verdadeiras carnificinas para manter aquela exploração e para vendê-los, chamados diamantes de sangue, e uma série de bens que são consumidos, né? Então, nós vemos aí claramente, por exemplo, nós tivemos o caso de Mariana, em que por economia de custos não foram feitas as prevenções que evitariam aquele acidente e aquele deslizamento de produtos tóxicos sobre toda uma região. Aquilo é um caso de impiedade. Aquilo realmente é um caso de poluição que é pecado, né? Mas existem outros, como os que nós praticamos no dia a dia, como quando nós jogamos um papel no chão e ele cai no bueiro e ele contribui para que haja um alagamento, quando nós nos desfazemos de determinados alimentos que nós compramos em excesso ou que nós não consumimos ou não guardamos para consumir, e aí, mesmo que de maneira muito pontual, nós contribuímos para o aumento do preço dele, porque se nós não comprássemos, ele constituiria uma oferta, né, e teria o seu preço menorado, teria o seu preço diminuído. E existem várias práticas que realmente nos causam essa convicção de que, em determinados casos, realmente poluição é um determinado pecado. Agora, doutor Tenório. Que você lê de esquerda. Desculpa, brincadeira pros ouvintes, porque ele falou aqui de não consumir para deixar o produto à disposição e o preço cair, né? Então, é uma ideia de extrema esquerda essa daí, economicamente. Eu estou usando a lei do mercado, não é isso? Então, estou usando a lei do mercado conforme o princípio cristão e calvinista.
Agora, doutor Tenório, por que cristãos evangélicos não se envolvem muito nesta causa de meio ambiente? Parece que é um assunto que não é discutido muito, poluição, sujeira, enfim, atitudes que parece que passa desapercebido pelos nossos irmãos evangélicos. Então, André, o que eu observo hoje? Infelizmente, tá? É um caso de omissão da igreja. O tema meio ambiente não é um tema só da igreja cristã evangélica, é um tema de toda a humanidade, tá? Ainda que o sujeito seja ateu e ele pensa assim, eu não creio em Deus, não creio na vida eterna, não acredito em pecado. Mas temos o tema do crime ambiental, e 2, se ele acredita na teoria da evolução, pelo menos ele deve pensar como ateu que ele tem que deixar um mundo habitável para sua descendência. Tá? O grande problema é, nós como igreja cristã deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo. E ser luz do mundo é ser o exemplo, ser o bom exemplo, ser o pioneiro, estar na liderança, estar numa posição de destaque para arrebanhar discípulos, influenciar. E eu vejo que nós temos sido omissos nesse ponto, tá? O caso que o Dr. Carlos falou lá de Mariana, aquele caso ali, eu considero até um pecado gravíssimo, porque quando você elimina a água, a fonte de recursos que aquela população ribeirinha tinha na pesca, eu não tô só poluindo, eu tô matando de fome a população. Se eu acabo com água potável, eu não mato dando um tiro, mas eu vou matar a pessoa por inanição, porque ela não vai ter água para beber. Então ali foi um caso gravíssimo, tá? Foi acidental, mas é um caso gravíssimo. Então quando nós fazemos, foi uma omissão, uma imprudência ali, né? Mas não vou entrar nesse mérito. A questão é, eu quando poluo em alguns casos, eu tô matando, então é pecado também. Agora, o que eu queria enfatizar aqui, a igreja tinha que ser o exemplo, porque as nossas igrejas hoje têm um poder de influência e formação de opinião muito forte, tá? Porque a maioria dos nossos membros, tá? Isso não é uma realidade da igreja só, a maioria do Brasil são de pessoas que não têm uma formação cultural e intelectual tão elevada. Poucos têm curso superior, isso a igreja apenas tá mais ou menos refletindo a situação da sociedade em geral. Poucos têm curso superior, um ou outro tem mestrado e doutorado, boa parte é analfabeto funcional, na maioria das nossas igrejas. Então o referencial é a liderança. O referencial de comportamento, moral, sucesso é a igreja. Então, se a liderança, ela enfatiza, dá um bom exemplo e enfatiza que a pessoa tem que ter um comportamento em termos ecológicos correto, uma vida ecologicamente correta, a igreja vai ser influenciada. Se na obra da igreja, a obra respeita ecopadrões de edificação e normas de segurança, o fiel, até aquele mais humilde, quando ele for fazer o barraquinho dele, ele vai pensar, eu vou fazer, mas eu não vou fazer de qualquer jeito não, eu vou fazer esse barraquinho aqui, é pouco, mas é com segurança, boa estrutura, eu vou botar um sistema de telhado e iluminação para poder poupar luz e água, porque ele está sendo influenciado pela luz do mundo, que é a igreja, a liderança da igreja é luz para poder influenciar e iluminar a mente dos demais. Então, nesse ponto, a igreja tinha que estar mais presente. Exemplo bom que eu conheço, tá? Luz do Mundo, a igreja mexicana que eu tenho vínculo como advogado e amigo deles, né? Eles já tem em todos os novos projetos de templos padrões de meio ambiente, principalmente na questão de reaproveitamento e economia de água e questão de energia elétrica e luz. Eles inauguraram há pouco tempo em Puebla, lá no México, um ecosantuário, um templo feito ecologicamente correto. E eles incentivam para crianças e jovens mutirões de meio ambiente, inclusive já teve mutirões de reflorestamento. Quantas vezes eu vejo alguns pastores aqui no Brasil, e aí eu critico nesse ponto, estupidamente falando, vamos arrancar essa árvore da calçada que ela está atrapalhando a visibilidade da placa da igreja. É estúpido. Me desculpa, mas você é um estúpido quando você faz isso, tá?
Se você quer semear para colher bons frutos, você tinha que ensinar o povo que quando você planta uma árvore, amanhã ela vai crescer, vai dar sombra, vai ter pássaros, vai melhorar a questão da temperatura, e ainda por cima vai fazer uma sombra boa ali e dar bons frutos. E aí acontece o quê? Uma historinha esdrúxula, mas é verdade, tá? O irmão estava passando fome. Na igreja não tinha dinheiro de oferta para dar pro irmão comprar uma comida. Como é que o irmão matou a fome dele? Na rua da igreja tinha pé de manga. Caiu manga madura, a janta dele foi aquela manga madura do pé. Se o estúpido do pastor tivesse arrancado a mangueira, não teria manga pro irmão comer, ele morreria de fome. Tá? Então pensem nesse sentido também. Se você quiser ir pro inferno, arranca as árvores, que a temperatura vai aumentar e vai ficar mais quente, você vai lembrar que o inferno é quentinho também. Tá, mas se você quiser ir para o céu, lembrando que lá é uma terra que emana leite e mel, você vai ter um clima abençoado, planta uma árvore para você ter os frutos, para poder dar de exemplo, ter o canto dos pássaros, para falar, tá vendo, ó, Deus cuida dos pássaros, eles têm uma plumagem, uma vestimenta mais bonita que a de Salomão. Então, plantar, Jesus deu exemplo nas parábolas usando coisas do meio ambiente, como os pássaros e os frutos, sinal que eles são importantes e nós deveríamos valorizar. Muito bem. Doutor Carlos, qual o melhor caminho para a igreja, mudança de mentalidade, cristãos começarem a pensar um pouco mais sobre essa responsabilidade com o meio ambiente? O melhor caminho é realmente voltar à Bíblia. O Tenório brincou aqui comigo quando eu falei que na minha exposição, ele brincou aqui comigo, tem certeza que você não é de esquerda? Clara certeza que eu não sou de esquerda, porque na verdade o que a esquerda faz é se apropriar de certos anseios, mas ela não consegue fornecer os subsídios para que as pessoas possam, na sua vida diária, exercitar aquelas bondades determinadas pelas escrituras, determinadas até pela pura razão, constatação de uma mente bem instruída, né? Tudo que eu falei ali, aquela questão do alimento, da pessoa se comprar apenas o necessário, nós estamos falando de uma doutrina bíblica antiga, muito bem dada pelos calvinistas, que é inclusive uma doutrina da mordomia, né? Calvino falava sempre da necessidade do cristão como um zelador, como um administrador das coisas de Deus, fazer uma correta adaptação dos meios ao fim. Isso inclui você não adquirir mais daquilo que você precisa para o determinado fim proposto, né? De você também fazer uma poupança necessária, e é por isso que você não vai adquirir às vezes mais comida do que precisa, para que você, aquilo que você consumiria com o que não é pão, como o nosso Senhor fala, né? Por que gastais com aquilo que não é pão? Aquilo dali vai ser colocado em poupança, até para financiar novos estudos, para financiar novas pesquisas, para financiar novas descobertas que vão gerar um melhor aproveitamento dos meios. Não é à toa que os Estados Unidos, que foi, principalmente na costa leste, foi um país muito calvinista, na Nova Inglaterra, não é à toa que eles estão os maiores centros de pesquisa financiados por famílias de origem protestante, com uma cultura protestante, que doavam filantropicamente, sem nenhuma expectativa de retorno, para as principais universidades dali, né? Então, essa preocupação de racionalizar, de adaptar os fins aos meios, num sentido econômico, essa preocupação é uma preocupação genuinamente cristã. É uma preocupação que decorre do uso correto dos bens que Deus nos deu, sejam bens individuais, sejam bens da natureza, recursos naturais, né?
Então, daí nós evitamos o esbanjamento e praticamos uma poupança, mas uma poupança que também é ligada a um dever de bondade de conhecimento, de educação, de bem-estar. Não é à toa que os Estados Unidos hoje, o americano médio, ele é o maior filantropo do mundo. Fala-se muito que o americano é egoísta, mas o americano médio é o que dá mais dinheiro para instituições científicas e de caridades sem esperar nenhum retorno. É o país que mais contribui. Por quê? Porque ele tem uma origem protestante, porque ele tem uma origem calvinista, né? O que significa que ele tem uma base bíblica, ainda que ultimamente ele tenha se esquecido, ele tem uma base bíblica. Então, a solução é voltarmos à Bíblia. Apenas como um exercício de adoração a Deus é que o ser humano vai ter capacidade de cuidar de maneira integral, no sentido de, com o seu total coração e seu total entendimento, da natureza que Deus deu. Vai haver esse esforço, como quando ele observar que a natureza está ali para ser cuidada pelo Deus que o salvou, aí sim, nesse momento, nós vamos ter a igreja agindo da maneira que Deus quer quanto ao meio ambiente. Muito bem, doutor Tenório, poluir menos é a solução? Poluir menos, ou seja, diminuir a emissão de dejetos, adotar um comportamento de utilizar produtos que poluem menos, o consumo racional é importante, principalmente o consumo racional e sustentável de água, mas também adotar uma posição de compensação ambiental e também de recuperação do meio ambiente que já foi degradado. Então, eu acredito hoje, e é uma forma muito boa de influenciar e até indiretamente evangelizar, se as nossas igrejas adotassem, principalmente os jovens, mutirões de reflorestamento. Pega um morro que está desmatado, que quando chove desce lixo, desce entulho e tal. Arruma umas mudas, pega um irmão lá que entende de horta, faz umas mudinhas, aí marca um dia lá uma atividade para os jovens, mutirão para reflorestamento daquele morro, arborização de uma rua, e aí o grupo que vai fazendo esses trabalhos voluntários, ele já vai falando, porque nós somos de tal igreja, nós queríamos, aí convida, vem outro amigo que participa. Então, dessa forma, você está dando um bom testemunho como cidadão, você está influenciando, e com certeza as pessoas, quando verem aquele trabalho social da igreja em termos de meio ambiente, vão lembrar que tem a ver com a igreja, a marca da igreja vai ser lembrada, e com isso você influencia. É um evangelismo indireto, mas que vai trazer bons resultados também, e nós ainda vamos estar exercendo o nosso bom papel como cristão e cidadão. Muito bem. Gente, valeu demais a presença de vocês aqui, porque a gente teria mais e mais assuntos para aprendermos e extrairmos informações. Eu queria pedir só para numa próxima vez nós fazermos um específico sobre o problema de água e esgoto, e um também sobre a questão de animais e maus tratos a animais, sacrifícios de animais, que aí são temas que vão dar muito assunto para uma entrevista só. Combinado, fechado então, né? Doutor Carlos já aprovou, já concordou. Doutor Carlos, muito bom a sua participação, seus contatos, redes sociais, para alguém que queira conversar mais, conhecer mais do seu trabalho. Tá bom, minhas considerações finais, foi uma alegria estar participando desse debate. Realmente é um tema um tanto quanto esquecido, mas nós vemos realmente que a destruição da natureza é uma consequência do pecado, mas a proposta de redenção, a proposta de reconstrução da natureza passa também pela história da redenção do homem. O homem redimido pelo Senhor Jesus Cristo é um homem que vai cuidar da natureza, de algum modo. Mesmo que ele esteja num ambiente urbano, ele vai começar a pedir ao Senhor que ele também contribua dentro da sua vida para exibir essa redenção da qual ele foi alvo. E essa exibição se dá pelo cuidado também com a natureza criada por Deus. Bom, meu telefone de contato é 99627-5880, também é WhatsApp, também é Instagram, DDD 21, e nós estamos aí disponíveis para sermos contactados por aqueles que o desejarem.
Ok, doutor Tenório, mais uma vez obrigado pela sua brilhante participação. Muito obrigado, André. Foi uma benção estarmos aqui. Eu espero em Deus que depois desse nosso bate-papo, tá, o pastor e a irmãzinha lá desistam de cortar a árvore porque tá tapando a placa da igreja, tá bom? E nosso contato nas redes sociais é #Somos Todos Tenório. Nossa fanpage Somos Todos Tenório. Forte abraço, beijo no coração. Obrigado a você que esteve sintonizado com a gente, conectado pelo radioviva.net.br ou pelas nossas redes sociais e também as nossas parceiras, filiadas, emissoras parceiras participando com a gente. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Você ouviu na Rádio Viva Entrevista e Bate-Papo com André Vitói.